Quando a gente trabalha com sites responsivos, né, uma das coisas que mais dá trabalho assim, para a gente ajustar e deixar certinho são os tamanhos dos textos. Né? Ajustar o font size de acordo com o tamanho da tela pode ser uma tarefa um pouco frustrante e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente vai trabalhar, né, como que eu recomendo que você trabalhe com os tamanhos de fonte em seus projetos responsivos. Para quem não me conhece, eu sou o Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando JavaScript, React e Node.js. E no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco de CSS, um pouquinho também de JavaScript, porque eu quero te mostrar como que a gente faz para deixar as fontes, né, de um site de forma que elas fiquem responsivas, né, de forma que elas fiquem com uma boa leitura em qualquer tamanho de tela. E geralmente fazer isso é um pouco frustrante, né? Você define alguns media queries e define alguns tamanhos padrão de fonte e mesmo assim ainda não fica aquela experiência bacana. Então eu vou te mostrar hoje alguns pulos do gato para você entender aí como que a gente faz para trabalhar com fontes, né, com tamanhos de fonte em vários dispositivos de tela. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para o computador. E antes de ir para o computador, deixa eu só te falar o seguinte: se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha. Se você quer mais vídeos como esse no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber os vídeos novos. E outra coisa que eu quero falar também é, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Então agora vamos lá para o computador. Bom pessoal, agora que a gente está aqui no computador, eu tenho aqui o Visual Studio Code aberto com essa pasta que eu chamei de Font Size. E nela eu vou começar criando um arquivo chamado index.html. Uma vez criado esse index.html, eu vou usar o Emmet Abbreviation para criar aqui aquele boilerplate, né? Aquela estrutura básica de um HTML. Como não está dando para enxergar nada, deixa eu aumentar a tela, deixa eu tirar essa barrinha do lado e está aqui, a gente tem a nossa página. Eu vou colocar aqui o título dela como Font Size. E aqui a gente vai começar a fazer a nossa estrutura HTML. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma div que eu vou chamar ela de container. Então class container, como a gente sempre faz aqui nos nossos projetos, né? Logo em seguida eu vou colocar um H1 que eu vou colocar Emerson Broga Dev. E logo aqui embaixo eu vou colocar alguns parágrafos que eu vou escrever um lorem y. Então também vou completar ele aqui. Então a gente tem alguns lorem y aqui. Beleza? E aqui em cima eu vou colocar um outro parágrafo que eu vou chamar de result. Então eu vou dar um ID para ele, ID result. Isso aqui vocês vão entender daqui a pouco para que a gente vai usar. Então beleza, está feita aqui a nossa estrutura HTML. Basicamente é isso aqui que a gente precisa, né? Então, ou seja, uma div container, um título H1, um parágrafo result, vários outros parágrafos aqui com lorem y, só para a gente ter algum texto. Então agora vamos abrir isso aqui usando o Live Server, né? Só para a gente ter aí um hot reload e tudo mais. Então vou abrir aqui com o Live Server, né? Clica com direito, Live Server. Se você não tem esse plugin instalado, ele chama Live Server do HitWeekday. É só dar uma procurada aí no próprio Visual Studio Code ou então no nosso amigo Google e você vai achar esse plugin. E aí você instala e ele cria um Live Server para você. Ele vai abrir aqui para mim no browser, na porta 5500, o index.html. E está aqui nossa página, né? Nosso H1 e nossos parágrafos. Beleza. Então agora vamos começar a estilizar isso aí. Então vamos adicionar o nosso arquivo CSS, né? Então vamos fazer aqui o link dele. Link, hell, style sheet e o href para style.css. Beleza, deixa eu indentar aqui. A gente ainda não tem esse arquivo, vou criar ele aqui. Então style.css. Pronto, uma vez que eu criei o arquivo, vamos começar fazendo um CSS reset básico aqui. Então, asterisco, todos os nossos elementos vão ter um margin 0, um padding 0 e um box sizing de border box, beleza? Como eu gosto de fazer, né, de costume, eu já gosto de vir aqui no body e configurar as seguintes coisas. Eu gosto de colocar uma largura de 100%, uma altura mínima de 100 view height. Se você ainda não entende o que é view height, dá uma olhada no meu vídeo sobre unidades de medida do CSS, o link vai estar na descrição. Logo em seguida eu vou colocar um background color de 1E, deixa eu ver se é esse mesmo, isso, e um color de E1, beleza.
Isso aqui é um padrãozinho que a gente faz aí basicamente em todos os nossos projetos, né? Que aí já fica Dark Mode por padrão, beleza? E aí aqui agora eu vou colocar também, eu quero que aquele container nosso fique no centro, né? Então já vou colocar aqui um Display Flex, Justify Content Center e Align Items Center. Beleza. Então agora vai ficar lá no centro pra gente. Tá muito largo, né? Vamos colocar um tamanho máximo aí no nosso container. Então, deixa eu subir aqui um pouco a tela. Isso. Deixa eu fechar aqui de novo também, né? Pra gente ter mais espaço aí para digitar nossos códigos. Então vamos lá. Aqui agora, container, a gente vai colocar... Opa, não eu quero esse padding, eu quero dar um Enter. Então vamos lá, aqui a gente vai colocar um max width. Não, na verdade eu vou colocar um width só uma largura. Vou colocar de 1200 pixels. Beleza, então tá aqui, tá centralizado a nossa página. Tudo meio juntinho, porque a gente tirou todos os paddings, margens, né? Tá tudo centralizado, porque a gente tem um display flex. Tá aqui com a fonte padrão. Então tudo isso a gente vai mexer. Então vamos lá. Uma das coisas que eu quero fazer aqui é colocar uma fonte melhorzinha aqui no nosso H1. Então vamos lá no nosso amigo Google Fonts e procurar pela fonte que chama Glory. E aí, uma vez que a gente achou aqui esse Google Fonts com a fonte Glory, eu quero pegar ela nesse tamanho aqui, ó, nessa 400. Então vamos selecionar aqui, vou colocar um import para ela. Então aqui dentro do nosso style aqui, eu vou colocar esse import. Então vou colar aqui, vou remover aqui os styles, que a gente já está dentro do arquivo CSS. Então tá lá, a gente já importou aqui o Glory e a gente tem que definir ele. Como eu disse, eu quero ela no nosso H1. Então vou copiar aqui, ó, Font Family Glory e vou colocar aqui, ó, no nosso container H1. Então ponto container e aí H1. Beleza, então já está estilizado aqui o nosso H1 com a fontezinha mais bacana aí. Vou colocar também uma outra fonte aqui para o nosso, uma fonte sans serif, né, para os nossos parágrafos. Então vamos lá, container P, font family e aí sans serif, beleza? Aí pronto, tá bem mais bonitinho agora. Falta agora a gente colocar alguns paddings, né? Tá tudo muito coladinho. Então vamos lá. Aqui no nosso H1 eu vou colocar um margem e aí eu vou fazer o seguinte, 2 rem, que vai ser em cima e embaixo, e direita e esquerda eu quero 0. Então a gente já vai ter um espaço aqui, ó, entre o nosso H1, beleza? Agora eu quero também uma margem aqui nos nossos parágrafos, né? E aí margem, opa, não é max width, é margem. E aí aqui eu vou querer um margem de 0.75 rem em cima e embaixo e 0 dos lados, né? E vamos fazer o seguinte, agora que a gente já está com tudo isso aqui, uma outra coisa que eu quero definir aqui no meu font family aqui do H1 é que eu quero um font weight de 400. Lembra que foi essa aqui, o tamanho que a gente pegou lá do nosso Glory, né? Do nosso font family Glory. Então beleza, agora a gente já tem essa estrutura aqui. E aí agora a gente vai trabalhar exatamente esses tamanhos de fonte aqui, né? Para ficar mais bonitinho aqui para a gente. Então vamos lá. Vamos agora finalmente trabalhar com os nossos font size, né? Uma dica importante aí é você definir variáveis, né, para suas fontes. Então vou criar aqui, ó, a tag, o pseudo element root e vou definir nele aqui, ó, font, e aí eu vou colocar extra large, que vai ser a nossa fonte dos títulos, e vou colocar o font MD, que é medium, para os nossos textos, né? E aí eu quero definir, por exemplo, aqui como 4 rem e aqui como 1 rem. Então vamos aplicar isso aqui agora, né? Então eu vou colocar aqui dentro do H1, a gente tem aqui, vou colocar o font size com o nosso var de fonte LX, ó, XL, e aqui no nosso parágrafo, logo aqui abaixo, fonte MD. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Não muda praticamente nada, porque são essas as fontes que a gente quer, né? Os tamanhos que a gente quer. E aí se eu mudar aqui, por exemplo, para 8 rem, olha só, fica lá bem grandão, né? E se eu mudar aqui, sei lá, para 3 rem, fica lá também grandão. E aí, beleza. Vamos definir esses tamanhos aqui como os nossos tamanhos padrão. E aí, aqui já fica bom, sabe? Esse aqui é um bom tamanho já, olha só. Se eu diminuir aqui bastante, ó, já fica legal aqui numa telinha menor, né? Quando na tela grande tá legal também. Não tá nada ruim, mas tem como melhorar.
Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui, por exemplo, um inspect e vou colocar aqui como mobile, né? E deixa eu colocar aqui no cantinho aqui para a gente ter acesso a isso aí fácil. Então tá aqui. Se eu colocar aqui, beleza, eu consigo ir lá menor, bem menor, né? Fica aqui um tamanhozinho de tela pequeno, fica lá, tá um texto até, assim como eu disse, esses tamanhos aqui, eles já atendem, né? São bons tamanhos, mas tem como melhorar. E como que a gente pode fazer? Uma das coisas que geralmente o pessoal faz é que usa a medida de view width, ou seja, eu vou usar aqui o tamanho do meu viewport, né? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos ver como é que vai ficar aqui com 4 view width e 1 view width, só para a gente ver. Olha só, fica muito pequeno o texto, né? E quando eu vou diminuindo, vai ficando minúsculo. E quando eu aumento, fica beleza e tal, mas mesmo assim ainda não está a melhor experiência, né? É uma ideia boa, né? Eu poderia, por exemplo, aumentar aqui, colocar aqui 8 e aqui, sei lá, uns 4, por exemplo. Fica tudo grandão demais e quando está lá no pequeno fica até bom. Então também ainda não atende, né? E aí, tipo assim, a gente quer melhorar isso aí, a gente quer trazer, né, de forma mais dinâmica isso aí. Então o que eu vou fazer agora? Antes da gente partir, né, para os tamanhos dinâmicos, deixa eu voltar aqui para aqueles tamanhos padrão que a gente tinha, que era o de 4 RAM e 1 RAM. E aí eu quero usar o JavaScript para a gente mostrar o tamanho de fonte de cada, né, do nosso H1 e do nosso P. Eu quero mostrar os tamanhos de fonte usando o JavaScript, né, o tamanho de fonte que foi depois que foi computado, né, depois que o browser calculou aí os tamanhos e tudo mais. Então vamos colocar aqui uma tag script, isso, e aí eu vou precisar primeiro pegar aquele result, então const result, vou pegar ele aqui com document.querySelector, e aí eu vou passar aqui o id result. Aí eu vou precisar, como eu quero pegar o tamanho do H1 e o tamanho do P, então eu vou pegar esses dois elementos também, então vou duplicar aqui, colocar aqui como H1, e aí, só escrever document certo, document, isso, e aí aqui eu quero pegar o H1, vou duplicar aqui e aqui eu quero pegar o P. Beleza. Com isso aqui em mãos, agora eu quero pegar os tamanhos deles, né? Os tamanhos de fonte depois que elas forem calculadas. Então vou criar aqui uma funçãozinha const check sizes e aí aqui dentro, usando aqui uma arrow function, aqui dentro eu vou fazer essa consulta aí, né? Para pegar os valores os valores de estilo computados, né? Como que a gente faz isso? Eu posso colocar aqui, por exemplo, const h1 styles, que vai receber window.getComputedStyle, e aí eu passo aqui o elemento que eu quero. Então, nesse caso, eu quero o elemento h1. Vou fazer a mesma coisa para o nosso p, então vai ser o pStyles, beleza? E aí aqui agora eu posso pegar os tamanhos deles, né? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, const h1 font size, que aí eu vou fazer o seguinte, h1 styles.get property value, e aí eu pego aqui font size. Vou duplicar aqui, vou fazer o mesmo aqui para o nosso P, né? E aí eu pego aqui, P styles, e aí aqui eu vou ter o P font size. Agora que eu tenho esses dois valores na mão, eu só preciso de imprimir eles aqui no nossa div, nosso P result, né? Então result.inner text, e aí eu vou concatenar aqui, né, o tamanho de fonte do H1 e aí eu passo aqui H1 font size, deixa eu pegar aqui, isso, e o P e aí eu pego aqui P font size, beleza? Aí eu tenho que chamar essa função aqui, né, check sizes. Então olha só, check sizes, e ele vai imprimir lá para mim. Então na hora que eu rodo aqui o projeto, né, ele já imprimiu aqui para mim. O tamanho de fonte do H1 é 64 pixels e do P é 16 pixels. Deixa eu só fazer um estilo aqui para a gente ter uma cor diferente ali, né? Então vou colocar aqui,
ponto container, e aí eu quero o P com ID result, e aí eu vou colocar o color, e aí eu vou passar aqui, deixa eu ver qual cor, eu quero essa burly wood, beleza, e aí fica aqui meio amarelinho, meio laranja, né? Não sei que cor direita é essa. Então agora ele está imprimindo aqui pra gente. Só que se eu der um resize ou qualquer coisa, ele não vai fazer de novo, né? Porque ele está rodando só quando a página carrega. Então eu vou colocar ele dentro de um intervalo. Eu podia colocar quando eu der um resize e tal, mas eu vou colocar no intervalo só para ficar mais fácil aqui. Então set interval, e aí eu vou passar aqui o seguinte, ó. O primeiro parâmetro que é a função que a gente quer, então é check sizes, e aqui o intervalo que a gente quer. Vou colocar de 500 milissegundos, né? Ou seja, meio segundo. Então agora eu tenho aqui, ele vai executar lá e ficar rodando isso aí para a gente, né? Beleza. Então vamos voltar no nosso CSS e agora vamos brincar aqui, ó. Lembra que eu tinha colocado aqui, por exemplo, 8 view width e aqui com 4 view width, né? Vamos fazer isso aqui, então tá lá. O nosso tamanho aqui é 128 e o P é 64. Se eu voltar aqui, olha lá, nosso tamanho é 54 e o P 27.2, 32 e 16.8, 08, né? Então tá aí. À medida que a tela vai esticando e reduzindo, né? Inclusive eu posso vir aqui ó, e colocar aqui como 50%, por exemplo, e aí eu consigo esticar muito mais. Olha lá, minha tela aqui é 3.278 de largura, e aí gerou aqui esse tamanho no H1 e esse tamanho no P. E aí, como eu disse, né, aqui não é muito ideal e tal, né, não é legal esses tamanhos aqui. Então a gente pode fazer de uma forma, olha só, porque quando está aqui pequeno demais, né, uma tela pequena demais, não fica bom. Quando está aqui uma tela grande demais, também não fica bom. Dependendo do que você fizer, até, por exemplo, um título pode ocupar todo o tamanho aí da sua tela, né, não fica legal. E aí uma das coisas que a gente pode usar no CSS que vai fazer isso aí ficar bem bacana é o nosso querido clamp. Eu não sei se você já ouviu falar dessa propriedade, mas ela você passa aqui o mínimo, o tamanho ideal e o tamanho máximo. Então você pode passar essas três propriedades aqui, esses três tamanhos, e ele vai ajustar de acordo. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, que a gente gostou aqui do 4rem como o menor tamanho, né? Ficou bom naquela tela menor. A gente pode colocar o máximo aqui, por exemplo, como 8rem, ou seja, numa tela bem grande, 8rem fica bacana. E aí eu quero que o ideal seja ajustado de acordo com o tamanho da tela. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 view width, e aí assim eu vou ter isso aí. Porém, se eu usar só o view width, quando a pessoa for usar algum zoom, né, a pessoa está lá num dispositivo móvel e para ela está pequeno, ou sei lá, ela quer usar um zoom. Como a gente não vai mudar o tamanho de tela, isso aqui não vai alterar, né? Quando ela der zoom, não vai alterar. Então você tem que colocar alguma outra coisa que o zoom, né, que vai sofrer efeito quando a pessoa der um zoom. E aí, para isso, eu vou usar o rem. Só que aí eu vou fazer um mais aqui, né? Você pode fazer cálculos aqui dentro do clamp também. E aí eu vou colocar aqui 0.1 rem. E aí, ou seja, ele vai adicionar, né, o nosso... Lembrando que o rem é baseado no root, né, no font size do root. Então aqui, ó, imagina que aqui tem um font size de 16 pixels, ou seja, esse é o tamanho padrão. Tá? Se eu definir outro tamanho aqui, vai ser baseado nele, mas se eu não definir nada, é 16. Então, vamos imaginar que aqui está o 16, então aqui o 0.1 vai ser 1.6 pixels, ou seja, bem pequenininho, e isso aí somado com o nosso 10 view width. Né? E aí assim a gente vai ter um tamanho de fonte aí no nosso H1, no nosso tamanho aqui XL, que ele vai ser de acordo aqui com a largura da tela e vai obedecer o tamanho maior e o tamanho menor. Então, olha só, deixa eu salvar, né, antes da gente ir para o browser. E tá lá, ele mostrou aqui para mim que é 128 pixels. E se eu diminuir, ele vai diminuindo de acordo até ele ficar em 64, que é o menor. Tá vendo? Olha só, ele vai aumentando. É porque eu tive que colocar o tamanho para mostrar, porque a gente nem percebe, fica tão bacana que a gente nem percebe os tamanhos mudando, olha só. Mas ele aí não vai passar de 128, né? Por que ele não vai passar de 128? Porque a gente definiu aqui, ó, como 8rem. Então, se a gente pegar 8 vezes 16,
dá 128. Então aquele é o tamanho máximo. E o tamanho mínimo, que é o 4 RAM, vai ser 4 vezes 16, que vai dar 64. Então a gente está aí entre 64 e 128 pixels. E aí, de acordo com o tamanho que a nossa tela vai mexendo, ele vai mudando. Ó, por exemplo, aqui tem 90 pixels, 64 aqui o menor, né? E assim vai. Vamos aplicar agora a mesma regra para o nosso parágrafo, né? Que no parágrafo a gente deixou fixo aqui com 4 view width. E aí no parágrafo a gente vai fazer o seguinte, ó, eu quero que o mínimo, né, do parágrafo seja 1 RAM, que o ideal seja 1 view width mais 0.1 RAM e que o máximo seja 2 RAM. Então aqui agora a gente tem 18.14 aqui no nosso parágrafo. Aqui pegou o menor, que é 16, 1 RAM. E aqui está quase lá no maior, que é o 2, né, 2 RAM, que vai dar aí mais ou menos, vai dar exatamente 32 pixels, né? Então aqui ele está diminuindo, está aumentando. Talvez a gente pode até mexer aqui no ideal, ó, do meio, né? Que está pequeno ali, qualquer coisa a gente pode aumentar aqui, ó. Pôr aqui, por exemplo, 2. E aí fica aqui grandão, beleza, e está lá obedecendo as medidas, né? Não passa de 32. E aí eu tô achando já que 32 ficou muito. Vamos colocar aqui 1.5 RAM. Isso. Então aqui ele vai ficar 24, 20, tal, 17, 16. Então tá lá o tamanho menor, tamanho maior, né? E o ideal aqui no meio ele vai aumentando e diminuindo de acordo com o que a gente quer. Beleza? E aí outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, ó, o nosso H1 aqui, por exemplo, eu posso colocar um line height aqui de 0.8, que aí quando a tela estiver menor aqui, ó, não fica tanto espaço, né, entre as duas linhas, né? Então aqui fica mais bacana, tal. E tá aí um texto que fica responsivo aí de acordo com o tamanho da nossa tela, e de bônus você ainda recebeu como que calcula, como que pega, né, o tamanho calculado aí dos estilos, né, o valor calculado dos estilos. Bom, pessoal, então foi isso, né? Mais um videozinho bem bacana aí, dessa vez falando sobre CSS, mostrando aí como que você faz para deixar um texto responsivo de acordo com o tamanho da sua tela, né? De bônus você ainda aprendeu como pegar o valor calculado dos estilos, né, com JavaScript. E é isso aí, se você gostou, deixe seu joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima, valeu!